Universitário. Tá gravando? Alô, som? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Esse é o podcast Vida de Universitário. Não é o Café Brasil. Com licença, posso entrar? Tinha esquecido, agora você pode entrar. Bom, sejam bem-vindos. Hoje a gente tem uma oportunidade de colocar um negócio que a gente já queria colocar há muito tempo, que é uma conversa que Guga teve com Luciano Pires, do podcast Café Brasil. Acho que o Guga pode falar mais um pouco sobre isso, né, Guga? Pois é até legal, assim, fora tudo que o Luciano tem para ensinar aí, que ele passa no podcast, na entrevista aqui com a gente, o legal dessa experiência é porque às vezes a gente vê uma pessoa, a gente admira, e vê a pessoa tão longe da gente que a gente acha que nunca vai poder encontrar, conversar, bater um papo, e a gente não vai atrás dela, não faz um esforço. E, pô, o Luciano, eu simplesmente mandei um e-mail, disse que queria ter a chance de conhecer ele, bater um papo com ele. E ele respondeu, vem embora, endereço é esse. Se tu tivesse me dito, eu vou mandar um e-mail pra você. Manda não, né? Manda não. Perde tempo não, né? Igual eu. Pois é, mandei ele disse, vem embora, o endereço é esse, vem aqui conhecer. Aí eu fui lá conhecer, queria agradecer o trabalho dele, que me tocou muito, me ajudou muito em transformação na minha vida. E queria gravar um podcast com ele para o nosso projeto, né? Para o Vida Universitário. E gravei e ainda ganhei um presente dele que ele gravou comigo um programa para também ser um programa do Café Brasil. Muito legal. Qual é o número do Café Brasil? 568, ao mestre com carinho. Para quem não conhece, Café Brasil, dê uma checada, é um podcast ótimo, provavelmente é um dos mais visualizados do Brasil, do Brasil e sem dúvida um dos e uma das mais qualidade, né? E uma das grandes inspirações pra gente começar o nosso podcast aqui, né? Veio do Café Brasil. Material de qualidade. Velho, se Luciano estiver nos ouvindo, muito obrigado. Sério, muito obrigado por ter respondido o e-mail. Muito obrigado mesmo. Eu só ficou na alegria. Fiquei êxtase. Mas foi legal mesmo. E vamos lá, vamos colocar aqui o áudio que vocês gravaram lá. Fica aí com o Luciano, um abraço. Diretos do Porões da ESGA. Opa! Brincadeira, parou. Dessa vez a gente está em São Paulo. A gente está aqui no estúdio de gravação do Luciano Pires, que grava o Café Brasil Podcast, o Leadercast. A gente teve a honra aqui de ser recebido por ele e a gente pediu um tempinho para gravar com ele. Então, esse é um podcast mais do que especial do Vida de Universitário. Então, vou começar igual ele começa o podcast dele, o Leadercast. Luciano, para quem não lhe conhece, quem é você, quantos anos você tem e o que você faz? Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um podcast aqui. Eu sou o Luciano Pires, eu vou completo dentro de alguns dias aqui, já, 61 anos de idade, e hoje eu posso dizer que eu sou um podcaster, cara, de boca cheia, mas eu sou palestrante, sou escritor, faço um monte de coisa aí, né, e acabei me apaixonando pelo podcast aí há 12 anos, e estamos aí, fazendo acontecer e encontrando essa turma fantástica aí, uns pernambucanos que vêm aí de vez em quando, né? Luciano, eu sei que você já gravou muito podcast, já tem muita entrevista sobre sua vida, né? Quem consome um pouquinho de você sabe, mas eu queria tentar entender de você justamente quando você fez a mudança, né? Você trabalhava numa empresa e você disse, agora eu vou ser autônomo, vou ser dono, vou gerenciar minha carreira também, vamos dizer assim. O que é que foi mais difícil nessa sua mudança, nessa transição? Cara, é você sair de um ambiente onde você tem salário todo dia 15, dia 30, tinha o salário depositado na conta, tinha férias, 13º, segurança, tinha plano de saúde, tinha carro da empresa, celular da empresa, tinha tudo isso na mão e de repente você sai daí e vai para um lugar que você não tem nada disso. E vira dono da tua própria empresa, onde de repente as decisões que você toma não estão mais embasadas, ou você não tem atrás de você uma estrutura gigantesca como eu tinha lá para me dar o apoio, me dar o suporte. Quer dizer, se eu fizesse uma bobagem qualquer, tudo bem, a gente corrige. Hoje em dia, se eu fizer uma bobagem que eu quebro, né? Então, o volume de responsabilidade que caiu no meu colo quando eu saí e comecei meu próprio negócio, eu não tinha dimensão disso. Eu não fazia conta eu não tinha feito a conta do indireto, né? Falei, bom, eu ganho X, se eu montar meu próprio negócio, eu vou ganhar X mais 1,
e vou ficar feliz da vida, livre para trabalhar. Cara, e não é nada disso, né? Não tem X mais um. Se eu fizer as contas aqui hoje, no final do ano eu vou faturar muito mais dinheiro do que eu faturava quando eu era funcionário da empresa, mas sobra no meu bolso muito menos do que sobrava. Porque agora eu pago 1 milhão de coisas que eu não fazia ideia. Então, a porrada que é você de repente descobrir que o volume de responsabilidade que traz isso aí é complicado, cara. Chega uma hora e ninguém faz a conta. A pessoa pega essa da empresa e fala, bom, pego meu dinheirinho aqui, vou alugar uma salinha, vou montar, vou fazer meu site e vou sair arrebentando. Não é assim, cara. Tem um mundo de responsabilidades aí que você só descobre a hora que começa a andar. E aí você vai chegar no final do mês e vai fazer uma conta e falar, cara, que isso, bicho? Como assim? De onde é que sai tanto dinheiro, cara? É porque você passou a ser um empreendedor e muda tudo a relação. Então, foi uma porrada bem grande, cara. E como é que, no caso, a sua família, porque você já era casado, tinha filho, como é que a sua família reagiu? Porque você teve uma queda de renda, pelo menos naquele momento. Sim. Como é que a família reagiu a essa nova fase, a essa nova realidade? Cara, a gente fez tudo de acordo, né? Os filhos não sentiram muito, não apitaram muito, mas é a esposa, né? Porque a gente realmente deu uma mudada tremenda. Então, pra você ter uma ideia, desde 2008 eu não tiro férias. Não tiro mais férias. Eu viajava, ia pro exterior e fazia aquela... Desde 2008 eu não tiro mais férias, cara. O dinheiro que eu ganho, mal e mal, está investido aqui, entendeu? Então, sobrou alguma coisinha, eu vou investir alguma coisa aqui, porque eu acredito que esse negócio tem um potencial de ampliação e de crescer, como ele vem crescendo, né? Então, talvez daqui a pouco eu possa recuperar aquilo que eu tinha lá atrás. O problema todo é que o tempo passa, né, cara? Então, hoje, eu já não ando como eu andava. Quando eu tinha 50 anos, eu subi uma montanha, cara. Hoje, com 61, o joelho já reclama, a pé reclama. Então, talvez, a hora que eu falo, bom, agora deu, vou voltar a fazer aquilo tudo que eu fazia, talvez eu não consiga mais, cara. Porque, eu vou fazer uma viagem para Paris e vou ficar 16 horas caminhando dentro do Louvre. E não vou mais, cara. Não vou mais, não vai dar mais. Eu vou conseguir andar 2 horas e vou parar de saco cheio, entendeu? Então, tem toda essa coisa, essa negociação que a gente faz conosco mesmo, né? Mas, cara, eu tô casado há 40 e poucos anos com a minha mulher. Ela já me conhece de montão. Então, quando a gente assumiu isso aqui, vamos em frente e vamos tocar, cara. E a gente foi levando com a barriga aí. Tem uma coisa importante que é o seguinte, cara. A gente nunca acha que vai dar para fazer o que a gente pensa fazer. Então, cara, eu vou comprar uma casa. Puta, não dá. A casa é muito cara, é muito maior, tudo é além do que a gente pode fazer. E, de repente, se passa alguns anos, você olha para trás e fala, pô, não é que eu comprei, né? Não é que eu assumi aquele risco que acabei fazendo. Mas como é que eu fiz, cara? Eu não sei como é que eu fiz, cara. Eu sei que eu me virei e acabei fazendo. Então, isso é muito você assumir que tem compromissos a ser levados adiante. Eu não estou sozinho, sou eu, ela e meus 2 filhos. Eu conto para eles o que está acontecendo, eles sabem da dureza que é e a gente vai não fazendo loucuras e levando. E eles sabem que eu acredito que isso aqui pode dar um resultado fantástico. Só não deu, cara, porque o Brasil virou essa loucura política aí e o lugar que eu atuo, o tipo de trabalho que eu faço, que é o principal fonte de renda minha, é fazer palestras pelo Brasil afora. Então, quando você entra num momento como nós estamos passando agora, com essa crise política em que as empresas param de investir, a primeira coisa que para é o evento, não tem mais evento, não tem mais palestra, e aí o mercado cai, cara. E você vai fazer o quê, né? Então, lidar com isso tem sido um desafio, cara, mas tá indo, tá andando e tá ampliando. Teve algum momento que você disse assim, rapaz, que besteira eu fiz sair da empresa, eu devia ter ficado lá? Não, nunca. Todo dia eu acordo de manhã e falo, cara, ó, como é que é? Tá foda, cara. Quer voltar? Não. Se vier alguém aqui e tiver uma proposta, bicho, tem que ser uma proposta daquelas que eu vou ter que olhar e falar, cara, em nome dos meus filhos eu vou ter que aceitar, entendeu? A proposta do futebol chinês, não, né? Tem que ser uma loucura, daquelas muito louca para poder olhar e falar, cara, só se eu for louco é que eu não topo, porque voltar para ganhar o que eu ganhava tudo, não. E com relação ao Café Brasil, né? Eu conheci ali pelo 400 alguma coisa, e claro, depois eu fui consumindo os antigos, e a gente vê que no meio do caminho teve uma mudança, né? Acho que mudança de, não vou dizer de foco, mas assim, acho que você começou a assumir realmente o seu lado mais político, né? Era uma ideia mais de, uma coisa engraçada do Café Brasil é aquela ideia de não assunto, né? Assim, não tem uma temática certa. Sim. Se alguém perguntar pra mim, minha esposa tá citando que eu vinha pra cá, e minha esposa, e o podcast é sobre o quê? Eu disse, então, depende do episódio, né? Tem vários.
como é que foi essa mudança do podcast? Como é que você assumiu o lado político no podcast? Quer dizer, né, você expor isso para as pessoas que você defende lá? O Café Brasil ele tem um cunho cultural, ele nasce para ser um negócio cultural, né? Na verdade, ele nasce com a ideia de passar para o Café Brasil a experiência minha com as palestras que eu tenho que fazer com muita gente, né? Eu falei, pô, então o meu foco era bater muito nessa questão cultural, de você ampliar teu repertório, a capacidade de julgamento, tomada de decisão, e com isso você poder gerenciar melhor a tua vida, mas ele não tinha um cunho político, né? Ele tinha um cunho muito mais cultural, tanto que o projeto nasce todo batendo na televisão, batendo no Pocotó, batendo aquela história toda. Mas não tem como você tratar dessa questão cultural brasileira sem botar dentro essa questão política também, né? E isso acontece para valer em 2014. Eu vinha tocando, vinha fazendo, vinha montando, vez ou outra eu fazia alguma coisinha, dava uma pegadinha ali, botava uma questão política, mas não tinha muita agressividade política, ela não tinha assumido qual era o meu lado, né? Porque eu falava, cara, eu tô noutra, eu tô tratando da coisa profissional, né? Só um parênteses aqui, isso que você comentou aí, se você perguntar para mim sobre o que é o Café Brasil, é sobre o caos da vida da gente. A vida da gente é caótica e nós estamos todo dia lidando com todo tipo de coisa. Então, onde eu olho tem um estímulo vindo. Então, tem uma hora que o estímulo é um livro legal que eu li, outra hora é uma matéria que me deixa indignado, a outra hora é um avião que caiu não sei aonde. Então, a vida da gente é assim, cara. Então, por que não fazer um programa assim, né? Para que ficar naquela coisa, não, vou fazer um programa de economia, um programa de engenharia, um programa de advocacia, Não, cara, eu quero fazer um programa de... Tanto é que ele nasce como sociedade e cultura, né? Eu vou falar da sociedade. Sobre que assunto? Qualquer assunto, cara. Então, trazer esse caos da vida para dentro do projeto que eu acho que para mim foi uma puta sacada. Eu adoro imaginar que ninguém tem ideia do que vai ser o programa de terça-feira que vem. Se bobear, nem eu sei qual é. E nós estamos aqui há uma semana do programa, né? Eu não sei o que vai ser, cara. Qual é? Eu não sei, cara. O assunto vai pintar e a gente vai acabar fazendo alguma coisa. E eu acho que isso é muito rico, né? Então, você pega um cara que odeia política e recebe um podcast de política, ele fica puto. Cara, que merda aqui. Só que na semana seguinte ele recebe um Hotel Califórnia, falando de uma música e quebra o cara no meio, bicho. Na semana seguinte vem um falando de... Certos abraços, que quebra os caras no meio. Aí na semana seguinte vem um metendo a boca numa questão qualquer do dia a dia do trabalho da gente. Então, isso é muito rico, né? Eu adoro trabalhar com essa questão da riqueza, trabalhar com essa coisa do caos. Então, isso para mim montou a estrutura de como é que ele ia ser. E a política vem em 2014, cara, quando chegou ia ter as eleições presidenciais, né? E um pouquinho antes da eleição eu falei, cara, eu tô aqui com quase... Na verdade eu tava com 12 mil seguidores no Facebook, podcast e tudo mais. Eu falei, pô, bicho, acho que eu já tenho uma postura aqui que acho que dá para eu assumir o meu papel de fazer a cabeça desse pessoal, ou pelo menos não querer convencer ninguém, mas dizer o que eu vou fazer. E aí eu começo o ano, assumo a minha página do Facebook, que até então era um pessoal que fazia pra mim, e a partir daquele dia 1º de janeiro eu falo, bom, agora sou eu que tô aqui, moça. Aí eu vou começar a contar pra vocês como é que funciona, vou começar contando o que eu acho. E aí era a Copa do Mundo, tava vindo. E eu boto um texto chamado Por que eu vou torcer pro Brasil na Copa? E aquilo dá 100 e tantas mil. O cara começa a pegar fogo porque eu comecei a dar opinião. Apanhei que nem um cachorro. Mas falei, agora eu vou. E um pouquinho antes da eleição, em setembro de 2014, a eleição era em outubro, né? Eu solto um texto chamado Em Quem Eu Vou Votar para Presidente. E ali eu declaro claramente o que é que eu ia fazer, o que eu estava pensando, pego um sobre, né, explicito que era, faço um programa a respeito chamado Pingos nos Is, né? E eu falo, olha, a partir de hoje eu estou assumindo, tá? Minha cabeça é liberal conservadora, essa é a tinta que eu uso nesse programa, sempre foi assim, você pode não ter percebido, mas sempre era isso, só que agora eu estou explicitando. E aí eu assumo essa postura e, cara, e aí começa o mundo a pegar fogo. Pra você ter uma ideia, nós saímos de 12 mil seguidores para 120 mil em 12 meses. Hoje eu estou com 203 mil seguidores no Facebook, e isso acontece por causa de assumir essa postura e falar, bicho, eu vou falar para que eu vim aqui. Ninguém mais aguenta gente em cima do muro, cara. Eu quero ouvir opinião, nem que seja contra o que eu penso, mas eu quero alguém que chega a mim e fala, olha, é assim que funciona, eu penso isso. E eu falo, legal, ouvi o cara, já entendi qual é dele, não concordo com o cara, nada que ele fala. E aí um outro ponto importante. Como eu não sou agressivo,
entendeu? É mais irônico, né? Eu sou irônico, eu dou uma fisgada nos caras, eu dou uma porrada, mas eu nunca sou agressivo. Você não vai me ver xingar ninguém, não vai dizer ninguém para dizer você é um idiota, você... Como muita gente faz, né? Eu falei, não, eu não vou fazer isso aí, eu vou bater de levinho, de forma que eu possa ter junto comigo, me ouvindo, um monte de gente que pensa o oposto de mim. E os caras me escrevem. Fala, bicho, quando você abre a boca e fala de política, você erra tudo. Você não sabe nada, você está por fora. Eu sou totalmente contra tudo que você pensa, mas eu não consigo deixar de te ouvir, porque você não me agride e você permite com que eu reveja meus conceitos e até reforce os meus conceitos, né? Eu falo, cara, é assim que a vida tem que funcionar. Então não adianta nada eu entrar em confronto com as pessoas. Entrar em conflito é legal. Vamos ter uma relação, vamos fazer um conflito, vamos lá. Estou aqui com uma ideia, agora confronto não. Porque eu vou querer provar que eu sou mais gostoso que você, vou querer provar que a minha ideia está certa e você está errado. E aí, bicho, vira isso que nós estamos vendo em rede social. É xingamento, é aquela palhaçada toda. Eu falei, então, não é esse caminho que eu vou. Então, é um programa opinativo, é um programa de um colunista, o que está escrito lá é minha opinião que está colocada lá. Eu faço questão de deixar claro de onde é que ela vem, qual é a minha base. Ninguém pode chegar lá e falar, o cara tá fazendo uma pregação ideológica disfarçada. Não, não está. Eu já contei quem sou eu e falo, a janela com que eu olho o mundo é essa aqui, ó. Eu abri uma janela de um ponto de vista liberal e conservador, e esse é o ponto de vista com que eu vejo o mundo. Se o teu ponto de vista é progressista, é de esquerda, vai ser diferente do meu, tá? Então já saiba disso antes de conversar comigo. E agora vamos levar adiante, né? Então, foi uma decisão de maturidade, cara. Fiquei maduro e falei, vou entrar E acho que isso foi muito bem, fez muito bem, cara. Perdi um monte de ouvinte e ganhei muito mais, cara. Ganhei muito mais. Eu diria pra você que eu perdi 30% e ganhei 70%. Entendeu? Porque o volume de crescimento foi um negócio brutal, né? E com relação ao podcast ainda, aquelas trilhas sonoras, né? Uma coisa fantástica, hein? Cada música que eu não conhecia, que eu nunca tinha ouvido, e de repente a música se encaixa perfeitamente. Quem é que escolheu? Você mesmo que escolhe? Não, sou eu que escolho, né? Isso aí veio daquela ideia de que era um programa que nasce com aquela coisa cultural e tudo mais. Eu falei, então, se eu tenho um canal e posso usar esse canal para falar com um monte de gente, por que não carregar dentro desse canal as coisas da cultura brasileira, né? E eu escolhi a música porque eu adoro música, tenho música de montão, sempre trabalhei ouvindo música e trabalhando com música, e falei, pô, agora eu tenho uma chance muito legal, que é de usar a música não como instrumento decorativo no programa, tá? Ah, você vai ouvir agora a musiquinha do fulano e tal, a música... Não, eu quero usar como conteúdo para o programa. Então, eu preciso de músicas onde o autor, o compositor, o cara que escreveu a letra ou escreveu a música, ele estava passando uma mensagem e eu quero que essa mensagem seja entendida pelas pessoas. Então, eu vou procurar músicas que casem com aquilo que eu estou falando. Então, quando você ouve o Café Brasil, uma parte do conteúdo dele está na letra das músicas, ou na melodia, não importa, de alguma forma está na música. E eu vou procurar as músicas que tenham a ver com o que eu estou falando ali, por isso que casa tão bem, né? Então, na hora que eu escrevo o programa, eu escrevo o programa inteirinho, já indicando onde vão entrar as músicas, mas eu não sei que música vai, só tem indicação, que você dá ritmo, né? Eu estou escrevendo e vou dando ritmo, né? Ah, pô, tem um parágrafo muito grande aqui, eu vou ter que quebrar esse parágrafo, porque senão o cara vai se perder, e eu vou quebrar com uma subidinha de som, com uma música, etc e tal. Terminei de escrever, aí eu vou musicar o programa. E é o momento em que eu abro e falo, bom, agora vamos lá, estou falando sobre morte. Vou procurar músicas que tenham a ver com morte, né? Mas de que jeito? Ah, achei 15 músicas, legal, deixa eu ver qual é a abordagem delas. Pô, tem uma com abordagem negativa, abordagem positiva, eu estou mais na positiva, eu estou mais na negativa. Então, esse é o trabalho de buscar a música e fazer ela entrar no programa. E aí tem o cuidado de escolher qual é o trecho da letra que vai aparecer, entendeu? Quando um programa recente que eu fiz aqui foi o Fogo no Circo, onde eu conto a história lá do Profeta Gentileza, e a música é a música Gentileza da Marisa Monte. Só que o começo da música não serve, entendeu? Se eu fosse usar a música como qualquer um usa, põe a música e deixa ela tocar, ela ia começar a música cantando um trecho da letra que não me servia, porque ela remetia a um assunto que não era o assunto do programa. O que eu precisava era da segunda parte da letra. Então o que o Lalá faz? Aí entra a mágica do Lalá. O Lalá pega a música, tira a parte que não me interessa, põe a parte que interessa e faz com que ela entre cantando exatamente o ponto que eu quero que ela cante, na hora que eu quero que ela entre, né? E com isso eu posso, então, preparar a entrada da Marisa Monte, ela faz a saída e me prepara a minha entrada, e aí é questão da arte na hora de fazer, né? Então a gente faz junto ali, faz a locução e a edição ao mesmo tempo, e a gente então consegue elaborar
e cria uma certa mágica do programa, que você fala, cara, eu escuto muitos programas com música, agora desse jeito é o Café Brasil, cara. Pra esse tipo de música, e pra casar do jeito que casa com o programa, cara, os caras botam o Freddie Mercury esperando o Luciano parar de falar, e o Fred fica no piano lá, até eu parar de falar, quando eu paro, agora pode, aí o Fred canta, entendeu? Então é uma mágica que tem a ver com a questão da arte do Lalá de montar, da minha arte de poder ter a sensibilidade de escolher essas músicas. E quando você soma uma coisa com a outra, você quebra os caras no meio, porque se eu não te pegar pelo texto, eu te pego pela música, né? Deixa eu dar meu depoimento do Fogo no Circo, passei vocês via Twitter, e eu até botei lá, né, que o Café Brasil está superando a gente chorar num podcast sobre política, mas não foi da raiva de ligação com a política, foi porque, do jeito que você narrou aquela história, eu não conhecia a história, nem de gentileza, muito menos a história do circo. Mas do jeito que você narrou a história, eu tenho 2 filhos, cara. Eu tenho um de 6 anos e um de 3 anos. E eu fiquei na agonia me vendo dentro daquele circo, né, com meus filhos, sem conseguir, justamente pelo modo como você coloca a narração da história. E o Lalá criou um incêndio, né? O Lalá fez um incêndio no áudio, né, cara? Pois é. Fez um incêndio acontecer no áudio lá. Essa é a mágica do podcast, cara. Essa é a mágica. Ele trabalha com a tua cabeça, ele trabalha com a tua imaginação. Esse é um outro ponto importante, quer dizer, eu faço questão que o programa não seja uma amarração, que eu chego em você e falo, é assim que funciona, desse jeito que tem que ser, ponto. Não. Eu chego em você e falo o seguinte, talvez possa ser por aqui. Você resolve se vai ser ou não, entendeu? Então eu vou te dar um insight e ele vai terminar na tua cabeça, né? É que nem aquela história da mãe da gente cozinhando, né? Fala, ela cozinha, tá? Chega uma hora, ela desliga o forno e fala, agora o que vai acontecer? Agora a comida está aqui, mas ela está esperando, porque ela continua, embora o forno não esteja funcionando, ela continua cozinhando ali dentro e uma hora ela vai ficar boa, né? Eu faço a mesma coisa. Eu boto você no forno, a hora que eu desligo, você fala, acabei de ouvir o programa, você vai embora com a tua cabeça, é a milhão, e é ali que vai complementar. Então, tem uma continuação do programa, que quem faz é o ouvinte, não sou eu, né? E cada um vai dar um sentido que quiser. Por isso, eu fico maravilhado aqui, porque eu recebo inputs das pessoas, o retorno, de coisas que eu não fazia ideia, cara. Não foi isso que eu falei no programa, não era essa a intenção, e pegou a pessoa por um lado que eu não fazia ideia. E ela me escreve, como a menina que me escreve lá falando que ela sofreu de déficit de atenção, 14 anos de idade, não consigo prestar atenção em nada, e teu programa Hotel Califórnia faz com que eu fique, faz tempo que eu não sentia isso. Eu falo, cara, mas como assim, bicho? Então, de novo, é a multiplicidade de ouvintes, cada um com a cabeça, cada um com a mentalidade, e eu tenho que respeitar você a ponto de não cagar a regra, entendeu? Eu posso te mostrar as coisas que eu vi, as conclusões que eu tirei. Agora você termina esse trabalho aí, porque, então, isso é que eu chamo do fitness intelectual, né? O que é isso? É fazer com que você mexa a cabeça e não saia de lá com a cabeça feita. Saia com um encaminhamento de ideias, até para dizer depois, falar, olha, tudo bem, eu ouvi a argumentação dos caras, não é nada daquilo, eu vou continuar acreditando no meu lado, que eu acho que está certo, dele está errado. É isso aí. E fala aí, Luciano, esse teu novo produto fantástico, é o Café Brasil Premium, né? De onde é que veio essa ideia, como é que surgiu? Não, isso é uma evolução, cara. É uma evolução em termos de como é que você pode trabalhar a questão de conteúdo, mas tem uma jogada antes disso tudo aí, que é aquela história seguinte, você nasce da ideia de como é que eu vou fazer para monetizar podcast. Então, como fazer para que as pessoas que ouvem o podcast financiem o podcast. Então, é uma puta briga aqui no Brasil, isso é terrível, porque ninguém quer pagar porra nenhuma. Você falou que vai botar dinheiro, desaparece os caras, e é assim, é cultural. Eu falo, como é que eu posso fazer para fazer com que essa coisa funcione? Eu tenho que fazer com que o valor do programa seja absolutamente reconhecido pelas pessoas, né? Então, tem um cara que nem você, que fala, bicho, eu conheço o valor, porque eu escuto o programa, eu uso em sala de aula, eu vejo ele mudar as pessoas, ele muda a mim, esse programa tem um puta valor. Logo, eu acho muito legal eu pagar R$10 por mês para que o programa continue, né? Isso é até uma demonstração de inteligência, bicho. Se eu tenho um negócio que impacta a minha vida, que é positivo, eu quero que continue. E se para continuar eu tiver que pagar algum dinheiro, eu pago, cara. Então, eu não pago. Bom, galera, a gente teve um pequeno problema técnico com o áudio do Luciano. E por esta razão não vai ter os 4 minutos finais da conversa de Google com ele. Pedimos desculpa por isso e lamentamos muito. Mas fica aqui nosso agradecimento para Luciano, que recebeu o Google de forma muito aberta lá. Foi super legal gravar esse podcast. Foi uma grandíssima honra para todos nós poder ter esse grande cara, essa grande personalidade dos podcasts brasileiros no nosso programa.
Então fica aí o agradecimento a ele e a vocês por terem escutado. Falou!